tudo bom com vocês? Eu quero estar lendo um texto aqui que está lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28. Olha que interessante. Alguns pré-tribulacionistas usam esse texto para provar o arrebatamento iminente, para tentar provar que o arrebatamento ele será de modo invisível. Eu vou ler o texto, vou explicar como eles interpretam e depois eu vou dar o meu parecer, tá bom? Vamos lá? Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha que interessante. Como que eles interpretam esse texto? Vamos lá. Eles vão dizer da seguinte maneira: bom, Cristo, ele apareceu na primeira vez. E ele coloca aqui esse aparecer no sentido de aparecer apenas para aqueles que o esperam. Por que isso? Primeiro porque a palavra aparecer aqui no grego, optanomai, é permitir ser visto, deixar ser visto. Isso realmente está ali escrito isso. Então eles vão dizer o seguinte, olha, essa palavra optanomai, ela aparece também lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 6, e ele vai destrinchando, porque Cefas foi visto, porque Jesus foi visto por Cefas, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Aí Paulo vai dizer, eu também vi, né? Ele deixou ser visto, apareceu, eu vi Jesus. Tá? Então, essa palavra aqui, optanomai, segundo eles, diz o seguinte, que Jesus, ele aparece para quem ele permite ser visto. E aí eles vão atrelar esse aparecimento, olha que interessante, eles vão atrelar esse aparecimento ao aparecimento dele na ressurreição, tá? Então, Jesus ressuscitou e ao optanomai e ao aparecer, ele apareceu somente para pessoas que eram salvas, tá? Não apareceu ali para ímpio, beleza? Essa é a interpretação deles. E também diz aqui, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então ele vai dizer, olha, quem é que espera para a salvação? São os eleitos, é a igreja. Então os que esperam para a salvação é a igreja, não tem nenhum outro grupo que espera. Então nesse momento, Jesus ele volta unicamente para a igreja. Bom, essa é a explicação deles, né? E aí eles vão atrelar essa aparição também ao 1 Coríntios capítulo 15, onde Jesus ele optanomai, ele aparece, e essa aparição é unicamente para a igreja. Então a igreja é que vai ver Jesus voltando, o mundo vai ser pego de surpresa, será desapercebido, não vão observar nada, mas só darão conta de que a igreja foi arrebatada depois. Essa é a interpretação. Eles vão usar esse texto, tá, para poder dizer que a igreja ela foi arrebatada. Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a alinhar aqui, colocar os pingos nos is, é o seguinte, ele aparecerá, né, segunda vez. Preste atenção. Ele aparecerá segunda vez. Aí eu pergunto, qual é a primeira vez? Olha que interessante que o texto, a Bíblia, ela por si mesma ela se explica. Atos 13, 24, vai dizer assim o texto sagrado. Atos capítulo 13, versículo 24. Mas, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Olha aí. Essa palavra aqui, vinda, é entrada, aparecimento. Então, tendo primeiramente João, antes do aparecimento dele, antes da entrada dele, antes da vinda dele,
pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, Atos 13, 24. Agora, olha que interessante. Quando que Jesus se manifesta? Porque se você colocar que Jesus ele se manifestou ali na ressurreição, então a primeira aparição dele, ou a primeira vinda dele, é no batismo. É no batismo que começa o ministério de Jesus. É no batismo que ele é apresentado. E o próprio Deus, o Pai, apresenta ele ali com a voz dele e a confirmação do Espírito em uma forma corpórea de pomba. A aparição, o começo do ministério de Jesus é depois da carreira de João Batista, quando está prestes a completar a carreira. Ali no batismo, em Mateus capítulo 4, é que começa então, Mateus capítulo 3, né, 4 é a tentação, é que começa então o ministério de Jesus. Então, se ele aparece ali no batismo, porque o próprio texto diz, lá em Atos 13, 24, se aparece no batismo, então a segunda aparição é na ressurreição. E aqui teria que ser a terceira vez, e não segunda vez. Então, biblicamente falando, a primeira é no batismo e a segunda é na vinda dele. É por isso que diz que ele veio para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá a segunda vez sem pecado. Por quê? Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E um outro detalhe é que quando ele estava lá, nessa aparição dele, para poder começar o ministério dele, o que tinha lá? Tinha fariseus, tinha raça de víboras, tinha pessoas que estavam lá na hipocrisia. Ou seja, então, não é só pessoas salvas que viram Jesus na aparição dele, como diz lá em Atos 13, 24. Então, não é, porque o ministério dele começa depois do batismo. Melhor dizendo, no batismo já começa então ali o ministério de Jesus. Então, logo, essa explicação de que ele só veio por discípulos e para os que eram chegados e tal, não. A primeira aparição dele faz menção ao batismo. E no batismo está ali bem claro que não só haviam justos, mas também haviam pessoas injustas, a qual João Batista fazendo um discurso ali bem, mas bem duro. Uma outra coisa interessante que ele vai colocar aqui, ele vai dizer assim, aparecerá, é que essa palavra ser visto, né, ela traz a conotação, segundo eles, né, de permitir ser visto por quem ele quiser. Né, e ele quer aparecer só para a igreja. Só que essa palavra aqui, né, ela está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o opitanomai. É a mesma palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, e é a mesma palavra que está aqui em Hebreus 9, 28. É a mesma palavra, você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, eis que vem com as nuvens, em todo o olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Ou seja, nesse texto aqui de Hebreus capítulo 9, de fato, não está ali colocando uma palavra para os ímpios. Ele está focando na igreja. Mas Apocalipse 1,7 mostra um foco naqueles que, propriamente dito, não são igreja. O foco ali são aqueles que se lamentam, são todas as tribos, são os que transpassaram. Entende? Mas eles também, opitanomai, eles verão, permitirão ser vistos. Então tem que se juntar todos os textos, não apenas pegar textos aleatórios, né, e tentar formar uma base de doutrina. Beleza, gente? É isso daí, então, né, tá explicado aqui um texto de Hebreus, capítulo 9, né, versículo 28, a respeito
da vinda, né, e da manifestação de Jesus, tá? O texto não fala de arrebatamento ali no sentido de só a igreja ver. Não, aquele texto não está dando base para isso. Está mostrando uma característica de tantas que vão ocorrer na vinda de Jesus. Ele vem para aqueles que o esperam, mas aqueles que não esperam, ele vem como ladrão. Amém? É isso daí. Fica essa palavra em nome